Neste momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer a Deus por este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu, para estarmos reunidos na presença dEle. E quero ler um texto da Palavra de Deus que diz aqui em Gálatas, capítulo 3, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Naquilo a graça de Deus, não naquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém. Hoje, 28 de setembro de 2022, um ano abençoado, ano de política, né? 2022 faz 200 anos de independência do Brasil, faz 3 anos e 9 meses de Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, 93 anos de Vaticano, 44 anos da morte de João Paulo I. Depois eu vou justificar por que eu estou dando no estudo que nós vamos fazer. E também meu netinho, graças a Deus, fez 1 ano hoje. E amanhã, em nome de Jesus, no dia 29 de setembro, nasce meu segundo neto, que é a Bianca. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. E eu quero trazer aqui um estudo dentro da palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 13 e também no capítulo 17, aonde nós vamos estudar sobre o mistério da mulher e da besta, Apocalipse 17, verso 5, o qual nós podemos ler, né, que vai estar falando de mistério, Apocalipse 17. Se você tem a Bíblia, abre a sua Bíblia, deixa ela aberta e vamos estudar junto a palavra de Deus. Apocalipse 17, versículo de número 7 diz assim: E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos estudar sobre esta mulher e também sobre essa besta. No livro do Apocalipse, mulher tem 2 sentidos. Mulher, ser humano, que é a mulher normal, que dá à luz, tem filhos. No sentido figurado, mulher representando uma igreja no sentido espiritual. Com certeza também que um ser humano, seja ele qual for, ele é espiritual. Mas quando se fala de mulher ou se trata de uma igreja, a espiritualidade é diferente, é onde se manifesta o poder de Deus. Vejamos então este mistério da mulher. Primeiro, mulher prostituta, Apocalipse 17, versículo 1. Mulher, mãe das prostituições da terra, Apocalipse 17, verso 5.
Se você quiser ler, né, pode fazer menção da palavra para o vídeo e conversa e fala com Deus. Mulher embriagada com sangue, Apocalipse 17, versículo 6. Apocalipse 17, verso 5. A mulher é chamada a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, verso 6. A mulher está embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Aí vem um porém. Ninguém embriaga com sangue, isto é, sentido figurado. Quer dizer que está envolvida na morte das testemunhas de Jesus. Isto aqui está falando de Pilatos, morte de Jesus. João 19, versículo 18 a 22. Nero e o imperador Tito Flávios, anos 70, destruição do templo e a guerra dos 7 anos, a morte dos apóstolos em Roma, e segue a Santa Inquisição criada pelo o Papa Gregório IX no ano 1231, por causa de seitas religiosas. Os cátaros, valdenses, os husitas, de onde surgiram homens abençoados como John Rose. Essas seitas fazia a tradução da Bíblia do hebraico para o francês. Estes foram mortos porque traduzia a Bíblia. Apocalipse 19, versículo 10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isto quer dizer que esta mulher, essa prostituta, está embriagada com o sangue dos profetas também. Apocalipse 17, versos 3. João vê uma mulher assentada sobre uma besta no deserto. O deserto é um sentido figurado, significa lugar sem Deus, coração vazio, ausência de Deus, igreja sem Espírito Santo, em outras palavras, cultuando a um Deus morto, imagens de escultura e muitas outras coisas. Besta também é sentido figurado, besta é uma doutrina de homem que foge dos ensinamentos da palavra de Deus. Aqui se refere a um sistema de uma concordata de 7 cabeças. E estas 7 cabeças têm 2 sentidos. Está falando de 7 colinas, mas também de 7 reis. Apocalipse 17, versículo 9 e 10. Aqui no 17, versos 3, em Apocalipse 17, versos 3, o assentado está assentado tem um sentido de confiança. O assentado tem um sentido de confiança, um sentido de segurança. Tipo, eu confio no que a besta está ensinando e não procuro examinar as escrituras, como a igreja de Bereia fez em Atos 17, 11. Jesus disse, examinai as escrituras, João 5,39, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então vimos que o livro contém muitas linguagens figuradas, onde a dificuldade, o entendimento das pessoas, e sendo assim, as pessoas preferem deixar de ler o livro do Apocalipse. E não é isso que nós devemos fazer. Apocalipse 17, verso 7 diz, o anjo disse, eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos ver, em nome de Jesus Cristo. Eu pergunto, que mistério é este? Deu um pequeno problema, mas graças a Deus já resolvi. E continuando, eu pergunto, que mistério é esse? Que mulher é essa? O mistério é que essa mulher que a besta está trazendo se refere a uma igreja
e não a uma pessoa comum ou humana. A besta é os seus líderes, os papas, com os seus ensinamentos fora dos ensinamentos de Deus. É uma igreja no sentido espiritual, de onde vêm os ensinamentos que conduz o ser humano a um ser supremo, digno de adoração, isto é, uma blasfêmia. Apocalipse 17, verso 7, também diz que a besta está trazendo a mulher, isto é, o sistema religioso está conduzindo-a, está dirigindo a igreja. Em Efésios 5, 23, Paulo faz uma comparação da mulher e a igreja e diz: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5, 24, a igreja está sujeita a Cristo. A mulher sujeita ao marido. Efésios 5, 25, marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 26, 27, Paulo fala para a igreja se purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível a Deus. Efésios 5:32, Paulo diz: grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17, verso 1, quando se chama de prostituta, está se referindo a uma igreja e não a um ser sem senso de libertação. Então, mulher é igual à igreja. Esta mulher está referindo à igreja das nações. Besta é quem representa a igreja das nações no sentido do Vaticano, os papas, os seus seguidores são as nações. Mulher, besta, tudo está se tratando da igreja. É um corpo de líder que tem por nome Papa e tem 7 cabeças e 10 chifres. E está assentada sobre 7 montes ou 7 colinas, que faz parte do país de Roma. Primeiro monte, vamos colocar aqui o primeiro, Aventino, segundo, Capitólio, terceiro, Palatino, quarto, Monte Sério, quinto, Monte Quirinale, sexto, Viminale e sétimo, Monte Esquilino. E o Vaticano fica do outro lado do rio Tibre. Está falando dessa geografia. Apocalipse 17, versículo 9 e 10, né, mostra esse território de Roma, né, que são reis, que são besta, que é o 7 monte, que é a 7 colina. Agora vamos entender onde a mulher está assentada. Apocalipse 17, versos 3, a mulher está assentada em um deserto, sobre uma besta. O deserto aqui é uma linguagem figurada, como já vimos, mas também se trata de 9 povos, nações, multidões e línguas que a prostituta está assentada. Apocalipse 17, 15 vai falar sobre isso, que são as nações. Todos no mesmo sentido, sem Deus, longe da palavra. Está falando das nações sem Deus, sem sentido, longe da palavra. Apocalipse 17, verso 17, porque Deus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento e tenham a mesma ideia, e dê à besta o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. Né? Isso está falando das nações que não procura aprender a palavra, que não procura falar à vontade, fazer a vontade de Deus, estudando a palavra. Vai pelos ensinamentos de outros. E nós precisamos aprender a procurar na palavra de Deus para a nossa salvação. Também é figurada Apocalipse 17, agora veja que o lugar onde a prostituta está assentada também é figurada Apocalipse 17, Apocalipse 11, versos 8. Praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Vamos meditar neste versículo. Primeiro, praça da grande cidade, praça de São Pedro, né, que é a grande cidade mundial, cidade das nações.
de onde é dado os ensinamentos de tudo o que acontece no Vaticano. Ali naquela janela onde o Papa, Dales e Papa segundo, cidade espiritual está falando é de gente, é de pessoas que moram ali, que se reúnem com uma intenção. 3, se chama Sodoma e Egito, isto é, concorda, apoia, compartilha, aceita, acolhe e abraça tudo que os sodomitas praticavam, que é prostituição homem com homem, mulher com mulher, e mais algumas outras coisas, e também a idolatria do Egito. Isso tudo a igreja de Roma abraça, acolhe. Vejamos Romanos capítulo 1, versículo 20 a 20. Isso é bom a gente até ler. Vamos ler Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Está falando para Roma, para o povo de Roma, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, e tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Isso está falando de idolatria, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, Roma é tudo isso, Pega ali um homem com corpo de cavalo, pé de não sei o que tem, orelha de outras coisas, e faz a mitologia grega. Pelo que também Deus entregou, versículo 24, as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até a sua mulher mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidade de uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Eu posso parar por aqui já, porque a gente dá para ver que homem com homem, isso é coisa de Sodoma e Gomorra, e Roma adaptou dentro disso aqui. Se você quiser continuar a ler até o 32, leia, e você vai ver que Roma está incumbida neste termo. Vamos continuar. 4. Espiritualmente, para Sodoma e Egito. Espiritualmente, isso é para Sodoma e Egito. É carnal, mundano, profano, irreverente, como igreja insensível a Deus e também a sua palavra, a Bíblia. 5. Onde o seu Senhor foi crucificado. Está falando de morte de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo nesta praça dessa grande cidade, e dizendo que não era digno de ser morto como seu Senhor foi, como Jesus foi. E Jesus foi crucificado onde? No monte chamado Gólgota. Mateus 27, 33, Marcos 15, 22, João 19, 17. Este aqui não desfazendo da morte de Pedro, porque serviu de testemunha para a igreja, e preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Foi na praça desta grande cidade chamada de Sodoma e Egito, e Jerusalém. E Jerusalém nunca foi chamada por Deus por este nome. Sempre foi chamada de cidade santa.
cidade do grande rei, cidade de Davi, está aqui no livro de Apocalipse, tem vários nomes. Esta aqui na cidade, no livro de Apocalipse, tem vários nomes dessa grande cidade, aonde seu Senhor foi crucificado. Vamos ver Apocalipse 17, versículo 3, e vi uma mulher assentada sobre uma besta escarlata, escarlate, cheia de nomes e blasfêmia. Em Apocalipse 11, verso 8, é chamada de Sodoma e Egito. Em Apocalipse 16, verso 19, cidade das nações, grande Babilônia. Apocalipse 17, verso 1, grande prostituta. Apocalipse 17, verso 5, grande Babilônia, mãe das prostituições da terra. Apocalipse 18, versos 10, aquela forte cidade. Todos estes nomes de blasfêmia que é dado a esta cidade está falando é de Roma, de onde o Vaticano está situado. Apocalipse 17, versos 9 diz: as 7 cabeças são 7 montes, e estes 7 montes aqui está fazendo menção de onde a mulher igreja está localizada ou assentada, como nós já vimos. Apocalipse 17, 10 conta a história do Vaticano, desde o primeiro Papa do país do Vaticano, em 11 de 2 de 1929, Papa Pio XI, o do Tratado de Latrão ou Tratado de Santa Sé, tratado feito entre o Reino da Itália e Santa Sé, ratificado em 11 de fevereiro de 1929, dando fim à questão romana, e consiste entre 3 documentos. Primeiro, um conhecimento total de soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano. Segundo, concordata regulando a religião católica no Estado. E terceiro, reivindicações da Santa Sé por suas perdas territoriais, que ela tinha perdido as terras que ela tinha ganhado de Pepino Breve, né, no ano 700 e pouco. E perdas territoriais, estados pontífice. A condenação da grande prostituta. Vamos ver a condenação da grande prostituta. Apocalipse 17, verso 1, nós vamos entender isso. Diz: venha mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Eu pergunto, qual a condenação? Quando lemos o capítulo 17, não encontramos a condenação dessa grande prostituta, mas está mostrando o porquê ela vai ser condenada. Vamos ver o porquê da condenação. 17:2, porque ela prostituiu com os reis da terra, de toda a terra. 17:2, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Vinho é o mesmo que envolvimento. Gálatas 5, versículo 9 diz: um pouco de fermento leveda a toda a massa, e toda a terra está envolvida, embriagada com este vinho. Também vinho é um ensinamento que envolve e leva raça humana a blasfemar do nome de Deus e do tabernáculo e dos que habitam no céu. Apocalipse 13, versículo 6. Apocalipse 17, 4. A mulher está vestida, é o mesmo que está protegida, envolvida, enrolada com as riquezas deste mundo. Veja que a mulher ou igreja tem na mão um cálice de ouro. E o cálice Jesus só usou somente na ceia, no dia da Páscoa. Mateus 26, 27. Você pode ler lá. Agora veja que este cálice que está na mão desta mulher prostituta, vestida de púrpura, ela está cheia de blasfêmia, de abominações da imundícia da prostituição. Apocalipse 17, verso 5. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições da terra. Apocalipse 17, versos 3, cheia de nomes de blasfêmia. Veja que só o Papa possui vários nomes, 4 nomes principalmente, pode tirar. Primeiro nome de nascimento. O segundo nome, Papa, o nome dado pelo sistema do governo do Vaticano. A mesma coisa do Brasil, presidente.
o soberano, terceiro, o soberano do Vaticano, quarto, Francisco, o nome escolhido por ele para servir de exemplo para ele, e também é chamado de Vossa Santidade, que seria o quinto nome. Apocalipse 17, verso 4, e santidade a gente só encontra em Jesus Cristo, e quem faz a vontade de Deus também é santo. Apocalipse 17, verso 4, a igreja, isto é, templo, está enfeitada, adornada, ornamentada com ouro e pedra preciosa e pérola. E eu pergunto, será que precisamos ir no Vaticano para ver essas riquezas? Adentrar na Capela Sistina, na Capela de Michelangelo, na Capela de São Pedro? Eu digo, claro que não. É só chegar em Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Capela de Santo Antônio, Capela de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador. Está aí o porquê da condenação da grande prostituta. Só se preocupa com o seu bem-estar. As coisas desta terra, deste mundo. Veja que Nabucodonosor levou cativo o povo de Israel e também levou os utensílios consagrados da casa do Senhor. Daniel capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um banquete para 1000 dos seus grandes e depois de se embriagar, mandou trazer os utensílios consagrados da casa do Senhor. E bebeu ele e suas concubinas, e deram glória aos deuses da Babilônia. Daniel 5, versículo 2 e 4. Veja no verso 5 que apareceu uma mão e uns dedos escrevendo na parede. No versículo 24 a 28, o que a mão escreveu é assim, a tradução Mene Mene Tekel Parsim. O significado é: dividido foi o seu reino e deu aos medos e persas. Versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar. Agora eu pergunto, vem um reino, invade Jerusalém, isso é bom a gente entender, mata o príncipe da paz, que é Jesus, e nos anos 70, depois de Cristo, entra em Jerusalém, destrói o templo, e com certeza levaram para Roma todos os utensílios da casa do Senhor. Acredito que até a arca da aliança levaram. Mataram todos os apóstolos na praça de São Pedro. O que vai acontecer com esse povo? Eu acredito que nos dias dos dois papas juntos haverá uma destruição de Roma, pois o livro em vários lugares fala de um grande terremoto. Apocalipse 16, versos 19 e 20. Apocalipse 6, versículo 12. Apocalipse 11, 13 fala que antes de soar a sétima trombeta, acontecerá esse grande terremoto. Então, um dos segredos seria esse grande terremoto que vai acontecer, como diz lá Apocalipse 17, 10, verso 7. Agora vamos ver o mistério da besta. O que é o mistério da besta? No Brasil, besta é a fêmea do burro, que também é chamada de mula, e é por onde vem a lenda da mula sem cabeça. Na Bíblia, besta é uma fera que mata animais e é carnívoro, tal como um leão. No livro do Apocalipse, mostra uma fera com o corpo de leopardo e os pés de urso, com a boca de leão e com o poder do dragão, isso é, do diabo. Isto aqui é antes de entregar o poder para a besta de 7 cabeças. Apocalipse 3, versos 2 diz que o dragão deu seu poder, seu trono e grande poderio, isto é, uma linguagem figurada. Leopardo não tem 7 cabeças, nem pés de urso, nem boca de leão. Animais não possuem trono para exercer poder algum. Aqui o Senhor quer mostrar o mistério da besta de 7 cabeças. E estas 7 cabeças, que são 7 reis, Apocalipse 17, versos 10, elas são regidas pelo poder do dragão. E esse dragão tem 2 sentidos. Primeiro sentido, Apocalipse 12, 9, diz que o dragão
a antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e confira Apocalipse 20, versos 2. Este dragão é o anjo que caiu do céu e leva as pessoas a afastar do caminho reto de santidade que a Bíblia ensina. O segundo sentido pode ser um povo, uma nação, um país. Apocalipse 3, verso 2 diz: o dragão deu seu poder, seu trono e grande poderio. Isso aconteceu na vida ministerial de Jesus Cristo. É verdade, isso aconteceu na vida ministerial de Jesus Cristo. Quando os sacerdotes, cheios de inveja, entregaram Jesus para Pilatos, Mateus 27, versículo 17 a 26, veja João 18, 35, o que Pilatos falou, a sua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. João 19, 15, disse Pilatos, hei de crucificar o vosso rei. Hei de crucificar o vosso rei, responderam os sacerdotes, não temos rei senão César. Versículo 16, entregou-lhe Pilatos, entregou para ser crucificado. Aqui dá a entender que os sacerdotes entregaram o trono para César e deu poder para julgar. João 19, 11, 12, 13, o verso 13 diz, ouvindo Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou no tribunal e sentenciou o Senhor Jesus à morte. Isto é, Pilatos já fez jus ao que lhes foi dado. O sacerdote fez isso, mas este poder era vindo de Deus. Deus tinha colocado no coração deles isso para fazer. Né? Assim que Pilatos recebeu o poder, ele já condenou Jesus Cristo. 19:11, poderio. No dicionário português é poder excessivo e foi o que houve com Pilatos. Matou o Senhor Jesus. Então, logo, essa nação é o povo de Judá. Esse leopardo com pés de urso, boca de leão, aqui é o judaísmo. Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14, Atos 9, de 1, 2, Israel não convertido, o início, o começo das 7 cabeças que começou em Pilatos e estendeu até começar o reinado da besta, que é o estado ou o país do Vaticano, que teve início em 11 de 2 de 1929, onde 11 de fevereiro de 1929, hoje 93 anos e 6 meses. Veja que quando fala de 7 cabeças, está falando de 7 reis e também de 7 montes. Apocalipse 17, versos 9 e 10. E esses 7 reis têm um só pensamento. Apocalipse 17, verso 17. Deus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia, e dê a besta o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. Isso é muito importante. 7 cabeças